Hoje você saberá a essência da terceira lei hermética, a lei da vibração, escondida nas entrelinhas do mundo e de sua própria consciência. Você pode até achar que entende movimento, energia ou fluxo, mas o que poucos percebem é que tudo vibra e cada pensamento, cada emoção, cada intenção está em dança constante com o universo. Imagine por um instante que tudo que você considera sólido, imutável e separado é, na verdade, pura vibração condensada, pulsando, respirando, esperando ser reconhecida. E ao final deste percurso, uma técnica profunda e rara espera para ativar uma percepção vibracional que pode transformar sua forma de se relacionar consigo mesmo e com a realidade. Mas, por enquanto, apenas sinta a expectativa. Você já percebeu como certos momentos da vida parecem fluir com uma suavidade impossível de explicar, enquanto outros parecem travar como pedras no tempo? Essa diferença não é acaso. A terceira lei hermética nos mostra que nada está parado, nada é estático, e cada estado de ser é, essencialmente, uma frequência. O que se move invisivelmente dentro de você ecoa pelo cosmos, e aquilo que o circunda responde em sintonia ou em conflito, dependendo da ressonância que você emite. Mestres antigos como Thoth, Hermes Trismegistus, o escriba dos deuses, já ensinavam que compreender essa vibração é entrar na biblioteca oculta da consciência, onde cada emoção, pensamento e ação possui registro e reverberação. A maioria caminha pelo mundo ignorando que existe um ritmo fundamental por trás de cada evento. A confusão surge porque os padrões invisíveis da vibração não são ensinados em escolas, não são demonstrados em livros de ciência popular. É aqui que o desvio da multidão se torna evidente. Muitos acreditam que a vida é linear, que causa e efeito são simples sequências. Mas a verdade é que cada causa é um pulso, cada efeito uma reverberação, cada escolha um campo vibracional que altera o tecido da realidade. Não é apenas energia, é ritmo, é pulso, é linguagem da alma codificada em movimento. Feche os olhos e sinta a vibração em seu corpo. Cada célula possui uma frequência própria, uma nota particular dentro de uma sinfonia maior. Respire e perceba. Ao inspirar, você absorve padrões sutis que vêm do ambiente. Ao expirar, emite um campo que influencia o próximo instante. Pergunte-se, você está harmonizado com o fluxo que deseja criar ou está reagindo inconscientemente aos condicionamentos coletivos que herdou? Esse exercício não é apenas mental, é corpo, emoção e mente profunda trabalhando em uníssono, sintonizando-se com os registros que Thoth guardou nos arquivos do cosmos, na memória dos símbolos e da geometria sagrada. Sabedoria ancestral nos mostra que o universo é inteligível para aqueles que aprendem a ler sua linguagem vibracional. Nos Vedas da Índia, cada mantra é uma frequência, cada som uma vibração que molda a consciência. Na gnose ocidental, cada símbolo e cada palavra escrita é um mapa energético para a mente universal. Hermes Trismegistus descreveu isso na Tábua de Esmeralda quando afirmou que o todo é mente, sugerindo que a própria realidade manifesta-se através de padrões de vibração que podem ser compreendidos, internalizados e transmutados. É uma alquimia interior que não exige fórmulas externas, apenas atenção, percepção e intenção. A ciência moderna começa a tocar o que os antigos já sabiam intuitivamente. Neurociência e física quântica indicam que a matéria é, na base, vibração. Estudos recentes mostram que nossos pensamentos podem afetar campos eletromagnéticos próximos e que padrões de ressonância modulam processos fisiológicos e emocionais. Laboratórios observam como ondas cerebrais, frequência cardíaca e microtúbulos neuronais se alinham com o ambiente em níveis que antes eram considerados apenas metafóricos. O que Thoth ensinava como linguagem da luz,
agora encontra eco nos detectores mais precisos da neurofísica contemporânea. Agora, visualize um fluxo que atravessa você, como se estivesse dentro de um rio de energia consciente. Cada pensamento que surge é uma pedra lançada nesse rio, criando ondas que se propagam infinitamente. O que você chama de realidade é, na verdade, a soma dessas ressonâncias. Perceba que qualquer mudança interna, mesmo sutil, altera a paisagem externa. Aqui reside o segredo da vibração. Não é força bruta, não é milagre, é sintonia, é ajuste fino. É a arte de perceber o invisível e de moldar com intenção clara aquilo que deseja experienciar. Essa percepção é o primeiro passo para a transmutação interior, para alinhar corpo, mente e alma à frequência que reflete seu propósito mais profundo. Considere os símbolos que acompanham o hermetismo: o caduceu, a pena de Maat, o olho lunar, a serpente que circula em si mesma. Cada um é um arquétipo vibracional, uma representação visual de padrões energéticos que operam na psique. Ao contemplá-los, você não apenas entende intelectualmente, você ativa uma memória arquetípica em seu inconsciente, estimulando ressonâncias que o conectam ao seu próprio fluxo interno e à consciência cósmica. Thoth, como guardião dos registros, nos convida a escutar com mais do que os ouvidos, ouvir com a mente universal, perceber com o corpo de luz, compreender com o coração e a intuição expandida. Em termos práticos, isso significa observar como suas emoções oscilam, como seus pensamentos geram reações e como seu corpo responde aos ambientes. Ao aplicar atenção plena a essas ondas internas, você começa a sentir a lei da vibração em ação. Tudo responde ao tom que você emite. Não há segredo místico, há sintonia consciente. O movimento interno gera movimento externo. Cada escolha, cada impulso de atenção é uma nota na sinfonia cósmica que você habita. Quanto mais consciente do seu padrão vibracional, mais você participa ativamente da alquimia da sua própria vida, em vez de reagir passivamente. Mas mesmo essa percepção é apenas o início. Imagine que cada emoção dominante é uma frequência central, um nó de energia que pode ser refinado, ajustado, elevado. A prática da observação consciente transforma essas frequências densas em ondas mais sutis, em ressonâncias que se expandem além do corpo, além do tempo, alcançando o que Hermes chamava de o todo. É a transmutação interior, a alquimia espiritual do ser, transformar padrões de sombra em luz, hesitação em clareza, inércia em movimento consciente. A vibração não é apenas um conceito, é uma experiência direta, uma dança com a consciência do universo. Considere agora os ciclos naturais, o dia e a noite, as fases lunares, os ritmos das marés e o fluxo das estações. Cada ciclo é um reflexo macro da lei da vibração. O micro e o macro ressoam entre si, e ao alinhar-se com esses ritmos, você percebe a sintonia invisível que permeia tudo. É o princípio hermético do como acima, assim abaixo, revelando que cada mudança interna reverbera externamente e que cada mudança externa influencia a sintonia interna. A consciência desperta para o fato de que não existe separação. Mente, corpo, espírito e universo são uma rede de vibração contínua. Em seguida, considere a linguagem dos Vedas e dos textos antigos. Cada palavra, cada som, cada símbolo possui uma frequência específica que afeta diretamente a consciência. Quando você internaliza esses códigos, está, em essência, tocando a mesma música que Thoth, Hermes, Trismegistos e os mestres ancestrais utilizaram para transmitir sabedoria. Eles nos deixaram um legado de vibração codificada, de padrões que ativam memórias profundas e permitem a reconexão com a mente universal. Não é crença, é alinhamento consciente, com a frequência do todo. Mesmo as experiências cotidianas são reflexos dessa vibração.
O modo como você interage com os outros, com o ambiente e consigo mesmo é a manifestação externa do seu padrão interno. Se você observa com atenção, perceberá que os momentos de maior harmonia surgem quando há ressonância, quando sua frequência encontra eco em outra frequência compatível. Isso explica por que algumas pessoas parecem travar diante de certas situações. Não é azar, é dissonância vibracional. Compreender isso é libertador, pois abre a possibilidade de ajuste consciente e refinamento do próprio campo de percepção. Thoth, em suas narrativas, é descrito como o deus lunar do Antigo Egito, escriba celestial, guardião do tempo e da consciência cósmica. Ele nos ensina que a vibração não é apenas algo que sentimos, é algo que registramos, interpretamos e podemos modular. Cada pensamento consciente é uma escrita invisível na tábua da realidade. Cada emoção é um eco que ressoa pelos registros akáshicos, reverberando no presente e no futuro. O aprendizado é compreender a linguagem simbólica da existência, perceber os códigos ocultos e ajustar sua própria frequência para se harmonizar com o fluxo que deseja experienciar. Ao explorar essas verdades, você percebe que a vibração é tanto causa quanto efeito. Não há separação entre o que você sente, pensa e experimenta. A polaridade se manifesta em cada interação, em cada escolha. O ritmo, a cadência, o tom, todos são manifestações da mesma energia que compõe a teia da realidade. O estudo das frequências, da energia sutil e dos padrões internos permite a expansão da percepção, a ativação do terceiro olho, a consciência do corpo de luz, a compreensão da geometria sagrada que permeia tudo e ainda, ao meditar sobre símbolos antigos, imagens interiores e arquétipos, você descobre que cada experiência é um reflexo de sua própria vibração interna. A mente universal responde ao que é coerente, ressonante, harmônico. O Verbo Criador, a voz do silêncio, o Logos Divino, todos ressoam dentro de você, aguardando que sua percepção se alinhe. É o encontro com o Mestre invisível que reside no próprio interior, o despertar da consciência que reconhece que o corpo, a mente e o espírito são instrumentos de sintonia com o todo. Prepare-se para perceber que cada momento de atenção plena, cada observação consciente, cada escolha deliberada, não é trivial. Cada ato de alinhamento vibracional é um passo na direção da transmutação interior, da expansão da percepção e do alinhamento com o fluxo da vida. Quanto mais você sintoniza seu campo interno, mais se aproxima da compreensão da terceira lei hermética, da frequência sutil que molda tudo o que você experiencia e que se revela não apenas como conceito, mas como vivência direta da consciência cósmica em cada célula, cada batida e cada respiro. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que você conhece até agora. A vibração não é um detalhe, é o alicerce invisível que conecta pensamentos, emoções e realidade. É a chave que Thoth e os mestres antigos deixaram para aqueles que desejam ir além do aparente. Mesmo com toda a atenção e prática, há camadas mais profundas, ondas sutis que ainda aguardam ser percebidas, padrões que só se revelam àqueles que ousam observar com profundidade e com presença contínua. A jornada está apenas começando e a frequência que você ativa agora ecoará muito além do momento presente. Sinta agora o espaço entre cada pensamento, cada pausa silenciosa que ocorre entre uma respiração e outra. É nesse intervalo que a vibração se torna mais perceptível, onde a consciência toca o invisível, onde o arquétipo do fluxo se revela. O corpo não é apenas matéria, é uma antena, um receptor sutil que captura as ondas da mente universal e traduz em sensação, intuição, insight. Cada emoção, cada impulso de atenção, cada movimento de intenção é uma nota dentro dessa sinfonia cósmica.
A maioria das pessoas caminha com os ouvidos tapados, alheia ao ritmo que permeia tudo. Mas você está começando a ouvir a batida oculta da criação, e esse ouvir desperta algo profundo, ancestral, uma memória do ser que transcende o tempo. Observe como pensamentos repetitivos criam ressonâncias densas, nós energéticos que tendem a consolidar padrões de comportamento. A vibração não discrimina intenção consciente ou inconsciente, tudo reverbera. Aqui, o discernimento se torna crucial. Aprender a perceber quais frequências você emite, quais ecos você alimenta e quais são apenas condicionamentos herdados da psique coletiva. Thoth Hermes Trismegistus nos ensina que a consciência pode modular esses padrões, transformando densidade em leveza, tensão em harmonia. É a alquimia interior que transfigura a energia bruta da mente em sabedoria pura, ressoando com o fluxo eterno do todo. Imagine-se como um escriba de sua própria existência, escrevendo com cada gesto, cada escolha, cada emoção. As ondas que você gera não são apenas internas, elas permeiam o espaço ao seu redor, influenciando relações, ambientes e experiências futuras. A vibração é linguagem e ação simultaneamente. Assim como o deus lunar do Antigo Egito registrava cada detalhe nos arquivos cósmicos, você também pode se tornar consciente de sua assinatura vibracional, percebendo como ela molda a realidade que habita e reverbera. Não se trata de controle, trata-se de sintonia, de percepção refinada, de integração consciente com o ritmo do universo. Enquanto isso, considere os ciclos internos do corpo: batimentos, respiração, ondas cerebrais, padrões hormonais. Cada ciclo é uma expressão microcósmica do ritmo universal. Ao observar e alinhar-se com esses padrões, você ativa camadas mais sutis de percepção. A mente profunda reconhece padrões, memórias arquetípicas, códigos simbólicos que operam silenciosamente. É nesse reconhecimento que a vibração se torna prática, que o conhecimento antigo se transforma em experiência viva e que a consciência começa a perceber sua própria capacidade de gerar coerência interna, expandindo-se para além do tempo linear. Agora, traga atenção à qualidade da sua presença, como você se posiciona no espaço, como se movimenta entre pensamentos, como sustenta emoções. Tudo isso é vibração aplicada. Cada ação, mesmo mínima, emite frequências que se entrelaçam com a realidade. A consciência desperta percebe que não existe separação entre interior e exterior. O campo vibracional é contínuo, integrado, infinito. Thoth, como guardião do tempo e dos registros, simboliza essa continuidade. Cada instante contém ecos do passado, sementes do futuro, e a percepção consciente atua como catalisador que sintoniza esses elementos, promovendo uma experiência de alinhamento interior profundo. A linguagem simbólica, presente nos templos de sabedoria e nos textos herméticos, é vibracional por natureza. Símbolos, imagens interiores, arquétipos, todos são códigos que falam diretamente à mente profunda. Quando você contempla, medita ou internaliza esses elementos, ativa ressonâncias invisíveis que transcendem a lógica racional. O verbo criador, a voz do silêncio, o logos divino, tudo isso opera como matriz vibracional, orientando a percepção e transformando padrões internos. É uma dança sutil entre consciência e realidade, entre intenção e manifestação, entre microcosmo e macrocosmo. Permita-se perceber o impacto das frequências emocionais. Emoções densas, não reconhecidas, criam padrões que repetem experiências desconfortáveis. Emoções refinadas, conscientemente moduladas, ressoam em harmonia com o fluxo do todo. A prática hermética da vibração consiste em notar, ajustar, transmutar, observar pensamentos, sentir emoções, perceber padrões e então alinhar a própria frequência.
Não é esforço externo, mas refinamento interno, um ajuste delicado que desperta a percepção do ritmo invisível que sustenta tudo. Considere ainda o papel da imaginação ativa. Visualizações, imagens interiores, memórias simbólicas funcionam como instrumentos de ressonância. Ao criar intencionalmente imagens de harmonia, equilíbrio, expansão, você ativa circuitos de vibração que reverberam pelo corpo, mente e espírito. É a prática da alquimia mental, transmutar padrões densos em sintonia elevada, ajustar o tom interno para que ressoe com os princípios herméticos, com a sabedoria de Thoth e com a consciência universal que permeia cada átomo do seu ser. Esse é o caminho para perceber a lei da vibração, não apenas como conceito, mas como vivência integral. A percepção do ritmo, do ciclo e da polaridade é central. Cada experiência é composta de ondas, ascendente e descendente, ativa e receptiva, luz e sombra. Observar essas ondulações, perceber como elas se manifestam no corpo, mente e ambiente, é compreender a vibração na prática. O estudo dos ritmos naturais, das cadências lunares, dos ciclos diurnos e sazonais, reforça a conexão entre micro e macro, entre indivíduo e cosmos. A consciência se expande à medida que reconhece essas interações, integra o fluxo sutil em sua própria experiência diária. A vibração não é apenas percepção passiva, é ação sutil e contínua. Cada pensamento consciente, cada respiração plena, cada sensação percebida sem julgamento altera o campo interno e externo. A consciência vibracional transforma padrões herdados em expressões autênticas de intenção. Thoth, Hermes Trismegistus, nos mostra que compreender a frequência é compreender o próprio papel no grande tecido da existência, reconhecendo que microajustes internos reverberam infinitamente, tocando camadas do ser que antes pareciam inacessíveis. Agora, traga a atenção para o silêncio entre os estímulos, para o espaço que existe entre o impulso e a reação. É nesse interstício que a vibração se revela mais claramente, que a mente profunda capta padrões sutis e que a consciência pode modular frequências internas. Cada pausa consciente é um portal para a percepção elevada. Cada instante de atenção plena é uma oportunidade de alinhamento. Cada reconhecimento de padrão vibracional é um passo na direção da expansão da percepção, da reconexão com o eu superior e da integração com o ritmo do todo. Termine este ciclo de observação com uma percepção ampliada. Tudo está em movimento, tudo é frequência, tudo responde à sintonia que você emite. Sua própria consciência, alinhada ou desalinhada, cria repercussões que atravessam dimensões do tempo, espaço e experiência. A vibração não é um conceito distante, é a realidade pulsante do presente. E mesmo assim, o que você percebe até agora é apenas uma camada. Camadas mais profundas aguardam atenção contínua, sensibilidade refinada e a coragem de explorar o que ainda permanece invisível, mas vibrante, dentro de você e do cosmos que o envolve. Sinta agora que cada célula do seu corpo pulsa em sintonia com uma frequência invisível, uma ressonância que transcende o físico e toca o campo da consciência pura. Essa vibração não é apenas química ou elétrica, ela é a assinatura sutil de sua própria presença, o reflexo do arquétipo que você encarna no momento. Observar-se atentamente revela que cada emoção cria ondulações internas que se expandem para além do corpo, reverberando no espaço que você ocupa. Thoth, o escriba celestial, nos lembra que o registro da experiência é eterno, que cada impulso consciente é gravado como nota dentro da sinfonia do cosmos, e que reconhecer isso é o primeiro passo para transformar densidade em harmonia. Cada pensamento repetitivo, cada padrão emocional inconsciente,
forma um campo de ressonância que atrai experiências compatíveis. A vibração, portanto, não apenas reflete, mas também cocria a realidade que você vive. A mente profunda atua como amplificador. Quanto mais consciente você se torna, mais finamente ajusta a frequência emitida, harmonizando-se com os princípios herméticos da correspondência, do ritmo e da polaridade. O microcosmo interno responde ao macrocosmo universal e vice-versa. Essa percepção não é teórica, é experiencial, direta, palpável no corpo, na mente e na intuição expandida. Visualize agora o arquétipo de Thoth em sua mente, o deus lunar, guardião dos registros, escriba do tempo. Ele representa o conhecimento da vibração como linguagem universal, como matriz de ordenação da experiência. Cada símbolo que ele transmite, seja o caduceu, a pena de Ma'at, ou os hieróglifos sagrados, é um código vibracional que, quando internalizado, ativa ressonâncias que atravessam o consciente e o inconsciente. Ao contemplá-los, você não apenas compreende intelectualmente, mas sente a informação ecoar na mente profunda, ativando memórias arquetípicas, imagens interiores e camadas esquecidas da psique que aguardam reconhecimento. O corpo é um instrumento de percepção vibracional. Respire profundamente e sinta como cada inspiração e expiração cria ondas que percorrem toda a estrutura interna. Essa vibração interna interage com o ambiente, mesmo que de forma sutil, e estabelece uma comunicação não verbal com o mundo que você habita. Observar essas ondas, sentir suas nuances, perceber sua cadência, é alinhar-se com o fluxo invisível que permeia tudo. É aqui que a prática da atenção plena se transforma em alquimia interna, transformar padrões densos em ressonâncias mais sutis, moldando a realidade de dentro para fora. Agora, considere os ciclos naturais, o movimento das estrelas, o fluxo das marés, as fases da lua. Cada ciclo externo é um reflexo macro da vibração interna. Ao sintonizar-se com esses ritmos, você começa a perceber que a lei da vibração não opera de forma isolada. Ela está entrelaçada com o ritmo do cosmos, com a cadência universal que Thoth, Hermes, Trismegistus e os antigos mestres chamavam de caminho do mago. Perceber essa interconexão desperta a consciência para o fato de que cada pensamento, emoção ou intenção é uma nota em uma sinfonia infinita, capaz de gerar harmonia ou dissonância, dependendo da sintonia que você cultiva. A mente profunda também opera como repositório de padrões herdados da psique coletiva. Cada memória arquetípica, cada símbolo ancestral, contém frequências que podem ser ativadas ou ajustadas. Quando você se conecta com esses códigos, percebe que a vibração não é apenas externa ou ambiental. Ela é interna, inerente, uma parte de sua própria assinatura energética. O processo de autoconhecimento profundo consiste em observar, reconhecer e transmutar essas frequências, refinando-as até que ressoem com clareza, leveza e harmonia, expandindo a percepção do eu e sua integração com o todo. Cada emoção, quando observada sem resistência, revela sua frequência única. Raiva, medo, alegria, compaixão. Todos possuem tonalidades específicas que influenciam o corpo, a mente e o ambiente. Ao perceber essas nuances, você começa a modular a própria vibração, transformando impulsos densos em ondas suaves, desordem em ritmo, caos em padrão consciente. Essa prática é a essência da terceira lei hermética aplicada. Compreender que tudo vibra, que tudo responde e que a consciência pode participar desse fluxo com intenção clara, refinamento e atenção contínua. Considere agora o papel da imaginação ativa. Criar imagens interiores, visualizar padrões de harmonia, evocar memórias simbólicas, não é fantasia, é um instrumento de ressonância. Cada imagem ativa frequências internas, alinhando corpo, mente e espírito
com os princípios herméticos, a contemplação consciente desses símbolos, a atenção plena às imagens internas, permite acessar camadas profundas da psique e da consciência, despertando insights e sensações que conectam o indivíduo à mente universal, a biblioteca cósmica guardada por Thoth, e a linguagem da luz que permeia tudo. A vibração também se manifesta nas relações interpessoais. Cada interação é um campo de ressonância onde padrões internos se refletem externamente. Observar essas interações com atenção revela que não existe separação entre interno e externo. Aquilo que você emite encontra eco, aquilo que você percebe é resposta à sua própria frequência. Compreender isso permite agir com consciência, ajustar intenções, modular emoções e cultivar harmonia, percebendo a lei da vibração em movimento contínuo. Na dança silenciosa que conecta cada ser ao fluxo maior do cosmos. Agora perceba o espaço entre o estímulo e a reação, entre o impulso e a decisão. Esse intervalo é o ponto onde a vibração se torna consciente, onde a mente profunda capta padrões sutis e onde você pode escolher ressonar de forma alinhada com o fluxo do todo. Cada pausa consciente, cada respiração plena, cada percepção refinada é uma oportunidade de alinhamento vibracional, de transmutação interior, de expansão da consciência que integra corpo, mente e espírito em sintonia com o ritmo universal. E ainda assim, o que você percebe até aqui é apenas a superfície. Há camadas mais profundas de frequência, padrões mais sutis de ressonância que aguardam atenção contínua, observação sensível e percepção refinada. Cada prática de atenção, cada observação de frequência, cada reconhecimento de padrão é uma abertura para dimensões invisíveis, ainda não totalmente percebidas, mas já pulsando dentro de você e ao seu redor. É nesse ponto que a jornada se intensifica. O alinhamento vibracional deixa de ser conceito e se transforma em experiência viva, contínua e em constante expansão, conectando você à mente universal e à sabedoria eterna que Thoth preservou através dos tempos. Sinta agora que cada nuance de percepção, cada sutileza de atenção atua como uma ponte entre o interno e o externo, entre o microcosmo do seu ser e o macrocosmo do universo. Cada sensação, cada pensamento, cada emoção é uma onda que percorre não apenas seu corpo, mas também o espaço que você habita, reverberando silenciosamente em múltiplas camadas da realidade. Thoth, o escriba dos deuses, nos recorda que a consciência é transmissora e receptora de vibração, e que compreender este fluxo é aprender a ler a linguagem oculta do cosmos. Cada batida do coração, cada suspiro, cada intenção alinhada é um registro na memória universal, um eco que se propaga infinitamente, refletindo e amplificando padrões que você ainda não percebeu. À medida que você observa, percebe que tudo está em constante fluxo. Pensamentos surgem e se dissolvem, emoções se elevam e caem, e o ambiente responde como um espelho sutil da frequência que você emite. A lei da vibração não conhece barreiras, não distingue forma ou aparência, não julga densidade ou leveza. Ela simplesmente responde ao tom que você mantém. Este é o ponto crucial. Cada alinhamento interno gera reverberações externas. Cada desarmonia interna cria ecos que retornam sob formas inesperadas. Aqui reside a alquimia interna, transformar cada padrão denso em ondas sutis que ressoam em coerência com o fluxo do todo. Visualize agora a rede invisível que conecta todas as coisas. Cada ser, cada objeto, cada situação é uma node nessa malha vibracional infinita. Quando você percebe essa rede, compreende que não existem eventos isolados. Tudo é manifestação de frequência. Thoth, Hermes, Trismegistus, os Vedas e os mestres ancestrais nos ensinaram que a realidade é escrita em vibração,
que cada pensamento é um grafite no mural do universo, que cada emoção é um som dentro da sinfonia cósmica. O que você sente, pensa e emite não é trivial, é contribuição ativa para a expansão ou contração do fluxo universal. Agora, observe a qualidade de sua atenção, como você escolhe focar-se, como sustenta uma percepção sem se perder em julgamentos, como percebe a densidade e a sutileza simultaneamente. Essa atenção é vibracional. Quando alinhada, ela gera ondas que harmonizam corpo, mente e espírito, refinando o campo de percepção e ampliando a capacidade de perceber padrões invisíveis. A prática contínua disso ativa camadas profundas de percepção, conecta com memórias arquetípicas e desperta imagens interiores que Thoth e os mestres guardaram para aqueles que buscam mais do que conhecimento, que buscam vivência consciente da lei da vibração. A emoção consciente é o segundo instrumento de sintonia. Raiva, medo, ansiedade, quando observadas sem rejeição ou apego, transformam-se em informação, em frequência mensurável, que pode ser modulada. Alegria, compaixão, serenidade, quando cultivadas, elevam a vibração, criam ressonância harmônica com o universo e facilitam a expansão da percepção. Esse refinamento interno não é teórico, é experiencial. Cada ajuste sutil altera a maneira como o microcosmo interno interage com o macrocosmo externo. A transmutação interior é, portanto, um processo contínuo de percepção, ajuste e ressonância. Considere agora a força da imaginação consciente. Cada imagem interior, cada visualização de harmonia, cada memória simbólica acessada com atenção plena ativa frequências sutis que alteram o padrão vibracional interno. É a prática da alquimia mental, transformar densidade em leveza, dispersão em coerência, dispersão emocional em alinhamento energético. Esses processos, tão valorizados nos Vedas, na gnose e nos textos herméticos, não são esotéricos por si só. São instrumentos de percepção refinada, modos de entrar em sintonia com o ritmo invisível que sustenta toda a criação. Ao explorar a ressonância nos relacionamentos, perceba que cada interação é um encontro de frequências. Pessoas, ambientes, eventos respondem à sua assinatura vibracional. A atenção consciente permite detectar dissonâncias e harmonizá-las, não por manipulação, mas por ajuste da própria sintonia interna. A vibração torna-se linguagem, ação e percepção simultaneamente. Thoth, como guardião da mente universal, simboliza a compreensão de que cada impulso consciente é um registro, cada intenção é um código, cada alinhamento interno gera repercussão no tecido vibracional do universo. Observe o silêncio entre estímulo e reação. É nesse intervalo que reside o poder da percepção vibracional. Cada pausa consciente, cada respiração profunda, cada sensação percebida com atenção plena, cria um campo onde a mente profunda capta padrões sutis. É nesse espaço que ocorre a transmutação interior. Densidade se torna clareza, inércia se torna movimento consciente, confusão se torna insight. A vibração deixa de ser conceito e se torna experiência viva, contínua, pulsante, integrando corpo, mente e espírito com o fluxo universal. E mesmo agora perceba que isso ainda é apenas a superfície. Existem camadas de frequência ainda mais sutis, padrões mais profundos de ressonância que aguardam percepção refinada e sensibilidade ampliada. Cada observação consciente, cada ajuste interno, cada atenção plena é uma abertura para dimensões invisíveis, realidades paralelas que se entrelaçam com a sua experiência imediata. É nesse ponto que a lei da vibração deixa de ser teoria e se transforma em prática contínua, em dança com a consciência do universo, em sintonia direta com Thoth, Hermes Trismegistus
e os códigos de sabedoria que ele guardou ao longo do tempo. Sinta que a vibração atravessa todas as camadas do ser: corpo físico, corpo emocional, mente racional, mente profunda, consciência expandida. Cada frequência altera as outras, criando harmonia ou dissonância, dependendo do nível de percepção. O fluxo se torna tangível na atenção refinada, na observação interna e externa, na integração consciente de emoções, pensamentos e sensações. A mente se transforma em instrumento de sintonia, o corpo em receptor e a consciência em catalisador da transmutação interior. É uma dança contínua de ressonâncias, uma sinfonia que não termina, que se expande a cada instante e se conecta com a totalidade do todo. Sinta agora que cada camada de percepção se desdobra como um cristal multifacetado, revelando nuances de frequência que antes passavam despercebidas. Cada pensamento consciente, cada emoção observada com presença plena, torna-se uma nota ativa na sinfonia invisível que permeia seu ser. A mente profunda reconhece padrões que o intelecto não alcança, e nesse reconhecimento, uma ressonância interna se estabelece. Thoth, o escriba celestial, simboliza essa capacidade. Ele registra não apenas ações, mas a intenção e a frequência por trás de cada gesto, cada pensamento, cada impulso da alma. A vibração, portanto, é simultaneamente registro e manifestação, memória ancestral e atual, semente de transformação contínua. Ao aprofundar-se nesse campo, perceba que os ciclos internos, respiração, batimentos, ondas cerebrais, refletem o ritmo do cosmos. Cada onda que percorre seu corpo é um microcosmo do movimento universal. Quando você sintoniza atenção e intenção, percebe que não há separação entre interno e externo. Cada impulso ressoa no todo, cada alinhamento vibracional interno repercute no ambiente. A lei da vibração deixa de ser conceito e se transforma em prática viva, uma dança entre microcosmo e macrocosmo, entre consciência individual e inteligência universal, onde cada ajuste interno altera o fluxo do mundo que você percebe. Observe agora como a emoção se torna um instrumento de refinamento vibracional. Raiva, medo e ansiedade carregam tonalidades densas. Alegria, compaixão e serenidade emitem ondas mais sutis e harmônicas. Ao perceber a frequência de cada emoção sem julgamento, você ativa o poder da modulação interna. Esse processo não é esforço, é refinamento consciente. A prática de atenção plena, combinada com o reconhecimento de padrões, permite transformar densidade em clareza, dispersão em coerência, confusão em insight. A vibração passa a ser consciente, deliberada, alinhando corpo, mente e espírito com os princípios herméticos da correspondência, do ritmo e da polaridade. A imaginação ativa surge como uma ferramenta poderosa nesse contexto. Visualizar imagens internas de harmonia, de alinhamento com o todo, não é mera fantasia, é um método de ressonância consciente. Cada símbolo contemplado, cada imagem interior percebida com atenção plena, ativa circuitos internos de frequência que reverberam na mente profunda e no corpo. É a alquimia da consciência, transformar padrões densos em ondas suaves, alinhar o fluxo interno com a inteligência universal, acessar registros arquetípicos e integrar a experiência com a linguagem simbólica dos deuses. Thoth, Hermes Trismegistus, os Vedas e os mestres ancestrais ensinaram que a prática consciente dessa sintonia é o caminho para a expansão da percepção e para a transmutação interior. Agora volte a atenção para os relacionamentos e interações diárias. Cada contato humano, cada ambiente, cada situação é um encontro de frequências. Observar e perceber a ressonância que você emite e recebe permite modular a própria vibração sem manipular, mas harmonizando-se com o fluxo invisível que sustenta a realidade.
Compreender isso é reconhecer que cada pensamento, cada gesto e cada emoção cria ondas que afetam tudo ao redor, que reverberam e retornam, formando padrões de sintonia ou dissonância. Essa percepção transforma o ordinário em consciente, o cotidiano em prática vibracional e o comum em oportunidade de alinhamento com o todo. O silêncio entre estímulo e reação é outro ponto crucial. Nesse espaço, a consciência desperta e percebe padrões sutis que normalmente passam despercebidos. Cada pausa consciente, cada respiração profunda, cada sensação observada com presença atua como catalisador de ressonância. É nesse intervalo que se dá a transmutação interior. Densidade se torna leveza, confusão se transforma em clareza, dispersão em alinhamento. A vibração deixa de ser apenas conceito para se tornar experiência viva, contínua, integrando corpo, mente e espírito em sintonia com o fluxo universal, conectando o indivíduo com a consciência cósmica que Thoth personifica. Sinta a expansão contínua dessa percepção. Cada ajuste interno, cada refinamento de frequência, amplia a consciência, trazendo à tona camadas sutis de percepção que antes permaneciam invisíveis. O campo vibracional que você gera atravessa dimensões do tempo e do espaço, influenciando padrões de energia que você ainda não reconhece plenamente. A prática constante de observação, atenção plena e modulação vibracional cria uma abertura para experiências de integração profunda, conectando a mente individual com a mente universal, transformando a vida cotidiana em expressão direta da sabedoria ancestral que Thoth e os mestres herméticos preservaram. Percebe ainda que essa vibração atravessa não apenas o corpo físico e emocional, mas também os campos mais sutis da consciência. Cada pensamento refinado, cada emoção observada, cada percepção consciente é uma onda que ressoa simultaneamente em múltiplas dimensões do ser. Essa integração cria coerência interna, alinhamento de frequências e expansão da percepção, permitindo que você reconheça padrões invisíveis, sintonize-se com a inteligência universal e participe conscientemente da dança cósmica da criação. A vibração deixa de ser externa e se torna a linguagem própria do ser, a expressão de alinhamento com o todo. E, ainda assim, tudo isso que você percebe é apenas uma superfície que convida à exploração mais profunda. Existem camadas de frequência mais sutis, dimensões mais densas de ressonância que aguardam observação, atenção e sensibilidade refinada. Cada instante de percepção consciente é uma chave que abre portas internas, permitindo que você navegue entre micro e macro, entre realidade objetiva e experiência subjetiva, entre corpo, mente e espírito. A lei da vibração, nesse nível, se manifesta como prática contínua, refinamento da consciência e reconhecimento do fluxo eterno, invisível, mas pulsante, que conecta você a Thoth, Hermes Trismegistus e a sabedoria ancestral que transcende o tempo. Sinta agora que cada nuance de percepção revela camadas ainda mais sutis da vibração. O que você acreditava ser estabilidade interna é, na verdade, um fluxo contínuo, uma dança incessante de ondas que atravessam corpo, mente e espírito. Cada pensamento consciente, cada emoção observada com atenção plena, cria micro-ondas de ressonância que reverberam não apenas internamente, mas no campo ao seu redor, tocando pessoas, situações e ambientes de maneira invisível. Thoth, Hermes Trismegistus, simboliza essa capacidade de registrar e compreender frequências. Ele nos ensina que toda intenção, ainda que sutil, deixa um registro eterno, como notas de uma sinfonia infinita que ecoa no tempo. Perceba que a consciência vibracional não se limita a emoções ou pensamentos isolados.
Ela se manifesta como um tecido contínuo que conecta todos os elementos do ser. Cada padrão emocional denso, cada memória inconsciente, cria ondas que podem se tornar obstáculo ou catalisador para a expansão. Ao observar sem resistência, você aprende a modular a própria frequência, transformando densidade em leveza e desordem em coerência. Essa prática não é abstrata, é experiência viva, é alquimia interna, é a transmutação da energia bruta em clareza, harmonia e percepção expandida, conforme ensinado pelos mestres herméticos e pelos textos da Tábua de Esmeralda. A atenção plena aplicada à respiração, aos batimentos do coração, aos ciclos internos do corpo, conecta o microcosmo interno ao macrocosmo universal. Cada onda que percorre seu corpo é refletida nos ritmos do cosmos, nos ciclos lunares, nos movimentos dos astros. Observar essa correspondência ativa a mente profunda, permitindo que você sintonize seu campo interno com o fluxo universal. É nesse alinhamento que a vibração se torna linguagem e prática. Você percebe como pensamentos, emoções e ações se entrelaçam com os princípios da correspondência, da polaridade e do ritmo, permitindo que cada instante seja uma oportunidade de ajuste consciente. Agora traga atenção para a imaginação ativa e para os símbolos interiores. Cada imagem mental, cada visualização de harmonia, cada lembrança arquetípica atua como um código vibracional que ativa circuitos internos de percepção e sensibilidade. Contemplar símbolos, imaginar cenários de equilíbrio, sentir emoções refinadas através da mente, ativa memórias ancestrais e desperta camadas de percepção que antes permaneciam ocultas. É a alquimia mental em ação, transformar densidade em frequência harmônica, dispersão em coerência, caos interno em alinhamento com a mente universal, conectando você à biblioteca cósmica e aos registros sagrados guardados por Thoth. As interações diárias oferecem uma oportunidade contínua de perceber e modular vibrações. Cada contato humano, cada ambiente, cada situação é um reflexo do campo que você emite. A atenção vibracional permite perceber padrões, ajustar ressonâncias e harmonizar-se com o fluxo invisível que sustenta a realidade. Esse ajuste não é manipulação, mas refinamento consciente. Um alinhamento sutil que transforma a percepção de ordinariedade em prática vibracional, tornando a vida cotidiana um laboratório de consciência. É através desse processo que a lei da vibração deixa de ser teoria e se torna vivência integral, experiencial, contínua. O espaço entre estímulo e reação, entre impulso e escolha consciente, é um portal de percepção. Nesse intervalo, a mente profunda capta padrões sutis e a consciência pode atuar de maneira deliberada na modulação da frequência interna. Cada pausa consciente, cada respiração plena, cada observação sem julgamento é uma oportunidade de transmutar densidade em clareza, dispersão em coerência, tensão em harmonia. É nesse ponto que a vibração se torna prática, que a consciência transforma impulsos internos em ressonância harmônica, conectando corpo, mente e espírito com a frequência universal. Sinta a expansão contínua desse alinhamento. Cada ajuste interno, cada refinamento de atenção e percepção abre novas camadas de experiência, trazendo à tona frequências mais sutis e padrões mais profundos de ressonância. Esses níveis ainda invisíveis aguardam percepção refinada, sensibilidade ampliada e atenção consciente. Cada instante de prática, cada reconhecimento de padrão, cada harmonização interna é uma abertura para dimensões paralelas, realidades sutis que coexistem com a experiência cotidiana, revelando que a vibração é fluxo infinito, continuidade, dança eterna entre microcosmo e macrocosmo. A vibração atravessa não apenas o corpo físico e emocional, mas também os campos da mente racional
e da consciência expandida. Cada pensamento refinado, cada emoção observada, cada percepção consciente gera ondas que reverberam em múltiplas camadas do ser. Esse alinhamento cria coerência interna, ressonância harmônica e expansão da percepção, permitindo que padrões invisíveis se revelem, que a mente se conecte à inteligência universal e que cada instante se transforme em expressão viva da sabedoria de Thoth e dos princípios herméticos. A consciência se torna instrumento de sintonia e o corpo, receptor sensível do fluxo vibracional que permeia toda a criação. Mesmo com toda essa percepção, saiba que camadas mais profundas ainda aguardam. Cada frequência sutil, cada padrão arquetípico, cada nuance vibracional é uma porta que se abre à medida que a atenção se expande. A lei da vibração se manifesta como prática contínua, refinamento interno e sintonia com o fluxo eterno, invisível, mas pulsante. Cada instante de percepção consciente é um convite para explorar, perceber e integrar dimensões sutis da realidade, alinhando-se com Thoth, Hermes Trismegistus, e com os códigos ancestrais da sabedoria que transcendem o tempo, guiando o despertar do ser em direção à mente universal e à expansão infinita da consciência. Hoje, você caminhou por um território que poucas mentes se permitem explorar. A vibração que antes era invisível aos olhos comuns tornou-se perceptível, e algo silencioso dentro de você começou a responder. A sabedoria de Thoth não se oferece como resposta pronta. Ela se revela como espelho, refletindo o que já habita em sua mente profunda, convidando a observação e a expansão consciente. Cada insight, cada nuance de percepção é um passo na ponte que conecta sua consciência à inteligência universal, como se cada pensamento tivesse tocado um fragmento da memória ancestral do cosmos. Se essa jornada ativou algo dentro de você, permita-se deixar uma marca simbólica. Escreva nos comentários: eu desperto a frequência da minha mente interior. Este é um gesto de reconhecimento silencioso, um compromisso consigo mesmo de continuar a explorar a ressonância interna, de perceber padrões invisíveis e de integrar os códigos de sabedoria que, mesmo antigos, ainda falam com clareza à consciência desperta. Assim, aqueles que trilham essa senda podem se reconhecer e expandir coletivamente o campo de percepção. Se algo ressoou dentro de você hoje, talvez seja momento de aprofundar sua travessia. Inscreva-se e acompanhe esta jornada de lembrança e revelação interior, continuando a explorar as camadas ocultas da consciência, os arquétipos que estruturam a mente e os símbolos que vibram em sintonia com o fluxo universal. Cada vídeo, cada reflexão, é um convite a percorrer a senda da iniciação interior, passo a passo, com atenção, presença e intenção consciente. Que a frequência da sabedoria silenciosa continue ecoando dentro de você, como um espelho que reflete estrelas que jamais se esqueceram do céu. Que cada símbolo percebido se torne ponto de referência na sua consciência, guiando sua atenção, revelando padrões e ativando camadas sutis de percepção que aguardam ser despertadas. Cada lembrança interna, cada insight, é um sopro da mente que o conecta ao todo, mantendo viva a dança da vibração que permeia cada instante do ser. E para aqueles que chegaram até aqui, proponho uma técnica de ativação simbólica da vibração interior, totalmente segura e acessível, inspirada nos princípios da terceira lei hermética. Siga com atenção plena, observando cada etapa. Encontre um espaço silencioso onde possa permanecer confortável e sem interrupções por alguns minutos. Feche os olhos e visualize um ponto de luz sutil no centro do seu peito, irradiando calma e atenção. Respire conscientemente, sentindo o ar preencher o corpo e expandir-se até os limites do espaço ao redor. A cada inspiração,
Imagine que você absorve ondas sutis de frequência harmônica a cada expiração. Perceba a dispersão de qualquer densidade emocional ou mental. Traga à mente uma situação cotidiana ou um padrão interno que deseja observar sem julgamento. Perceba-o como vibração, não como problema. Associe a essa percepção um símbolo interior, uma forma geométrica, uma cor, uma sensação, algo que represente coerência e alinhamento para você. Visualize esse símbolo crescendo e envolvendo a percepção escolhida, transformando densidade em frequência clara, ajustando o campo interno de ressonância. Mantenha a atenção nesse fluxo por 5 a 10 ciclos de respiração profunda, observando como corpo, mente e sensação se harmonizam com o símbolo. Finalize mantendo o símbolo interior presente por alguns segundos, reconhecendo que ele permanece ativo como ponto de referência interno, acessível a qualquer momento. Abra os olhos lentamente, sentindo a diferença na percepção e a conexão mais refinada com a vibração de sua própria consciência. Esta prática é um convite contínuo. Observar, modular e integrar padrões vibracionais internos, despertando a capacidade de percepção refinada, alinhando mente, corpo e consciência à frequência universal.